Nos próximos capítulos da novela Quando Me Apaixono, tudo começa logo depois que o Jerônimo apresenta a Regina a foto da Renata e da Roberta, só que nessa cena aí o Jerônimo ainda não sabe que o nome da Renata é Renata, porque no encontro que eles tiveram, ela disse que o nome dela era Adriana. Então ele apresenta essa foto à Regina e pergunta se ela conhece, e ela responde que na realidade não sabe se conhece elas, mas que tem a impressão de ter visto elas em algum lugar. Ela continua dizendo que em alguma férias, em alguma coluna social, mas que sim, esses rostos ali são muito familiares. Ela pega a foto e aponta e diz principalmente o rosto dessa daqui que não está de frente. Ou seja, Regina nessa foto aí, ela apontou para a Renata, e aí quando o Jerônimo diz que não é essa daí, e que na realidade essa daí é a Adriana. Regina chega a ficar assustada e pergunta ao Jerônimo se ele conhece essa moça. Ele responde que sim, que conhece ela no dia que ele chegou na capital, porque ele esbarrou nela e que também encontrou ela em um bar. Regina fica zoiuda e o Jerônimo diz a ela que agora todas as vezes ele fica olhando para essa foto e fica se lembrando que essa mulher, se referindo a Renata, que ele conhece aí nesse capítulo como Adriana, e fala que essa mulher apareceu na vida dele em várias circunstâncias. Regina diz que isso só pode ser um sinal e que Deus colocou essa moça na vida dele por algum motivo. Jerônimo fica zoiudo e ela diz que Deus colocou essa moça na vida dele para esclarecer tudo o que aconteceu com o irmão dele, encontrar a noiva dele e dizer para ele tudo o que aconteceu entre eles dois. Pessoal, antes de continuar aqui, peço a vocês que deixem o gostei de vocês aí para que o YouTube notifique você todos os dias o que de fato vai acontecer na sua novela preferida. E não esquece de deixar o teu nome e a cidade de onde você nos assiste e coloca aí nos comentários qual seria o melhor castigo que a Josefina deveria levar no decorrer dessa novela. Jerônimo fica zoiudo e ela diz que Deus colocou essa moça na vida dele para esclarecer tudo o que aconteceu com o irmão dele, encontrar a noiva dele e dizer para ele tudo o que aconteceu entre eles dois. Jerônimo continua pensativo e a Regina pergunta se ele sabe onde ele pode localizar essa moça. O Jerônimo responde a ela que não, mas que tudo que ele está dizendo ali é a pura verdade, porque a Adriana, que ele se refere a Renata, né? Ele diz a ela que ela pode sim levar ela a quem fez tudo isso com seu irmão. O Jerônimo olha para a foto e diz que não sabe onde ela está, mas que vai achá-la e que no dia seguinte ele volta para a capital para procurá-la. Em outra cena, o Gonçalo chega lá na Josefina e pergunta se ela não vai descer para jantar, e ela diz que não, fazendo uma birra ali, fala que não vai querer descer para jantar, que ficou sem fome, que perdeu até o ânimo de comer, porque logo depois que ela ficou sabendo que o Matias foi nomeado o vice-presidente da empresa. O Gonçalo, todo sorridente ali, pergunta se ela não gostou o que o Matias fez. Ela responde a ele que na realidade o que ela não gostou foi de ele ter excluído a Renata, porque ela já pôde provar a competência dela em todos esses anos. O Gonçalo tenta até conversar com a Josefina e explicar tudo a ela, só que ela diz que não, que nem quer ouvi-lo, porque ele abandonou sim a Renata em um momento desse tão especial e colocou no lugar dela o Matias, que é uma pessoa que não merece. O Gonçalo fica revoltado, diz a ela que já chega, que basta, e questiona ela que não sabe o que contaram para ela, mas que o informante dela com certeza não contou para ela a história inteira. Josefina fica zoiuda e o Gonçalo diz que sim, que ele nomeou sim o Matias, só que o Matias, em uma forma de nobreza com a Renata, ele disse que se ela não fosse nomeada juntamente com ele e o Matias não ia aceitar. Ela fica zoiuda e pergunta é o quê? E ele explica a ela e diz que sim, que a partir daquele dia, tanto o Matias quanto a Renata ocuparão o cargo de presidente da empresa juntos e que ambos terão o mesmo direito dentro da empresa. De volta lá na Regina e no Jerônimo, a Regina diz ao Jerônimo que seria muito bom que lhe encontrasse a Adriana, mas como vocês sabem, ela, quando fala Adriana, está se referindo a Renata, beleza? Aí ela diz que seria muito bom que ele, o Jerônimo, procurasse a Adriana para ver se ela ajuda ele procurar a noiva do irmão dele. Ele fica zoiudo e ela diz a ele que ele deveria procurar sim, mas para ajudar e não para que ele venha querer ali se vingar. Ela pede que ele faça
isso, para esclarecer todas as coisas. Ela pede para que ele prometa a ela que ele vai fazer da forma que ela está dizendo, que ele vai escutá-la. O Jerônimo sai revoltado e diz que ele não pode prometer nada. Regina sai atrás dele e diz que sabe muito bem que isso está sendo muito ruim, mas só que a vingança não vai trazer nada de bom para ele. Jerônimo se revolta ainda mais, grita e diz que não vai de forma nenhuma ficar de braços cruzados. Ela responde a ele que não está pedindo isso, que ele fique de braços cruzados, mas que ele não pode enxergar coisas onde não existe. A Regina então começa a explicar para ele que quando o marido dela se foi e levaram a filha dela, ela ficou revoltada e pensou imediatamente ali no momento de fúria e procurar a tal de Josi, e que nela sim canalizar toda sua raiva e toda sua mágoa que ela ficou logo depois de tudo o que aconteceu. Jerônimo diz que é exatamente tudo isso que ele quer fazer logo depois que ele encontrar essa tal de Bonita. Regina diz que ele se acalme, que ela ainda não terminou, e fala que se ela tivesse feito isso, iria provar que nada que ela tinha feito iria lhe ajudar em nada. Ela continua dizendo que seria melhor nesse caso ela procurar a filha dela para tentar um novo recomeço e não procurar a mulher que fez isso com sua filha. O Jerônimo diz que com ela é totalmente diferente e que no caso dele ele não tem como canalizar a dor dele em ninguém, porque a carta dessa mulher que enviou para ele foi muito cruel em um momento muito difícil para o seu irmão. Jerônimo, revoltado, diz que não tem a menor dúvida que tudo o que aconteceu com o irmão dele foi culpa dessa carta. A Regina diz a ele que nesse mundo há muitas ilusões, mas que nem todo mundo vai fazer o que o irmão dele fez. Ele fica zoiudo e ela diz que se essa mulher tivesse puxado ali o gatilho, tudo bem, ela seria a culpada de tudo isso, mas que na realidade foi o irmão dele que fez isso, então ele é culpado de tudo o que aconteceu com ele. O Jerônimo diz que não, que pede desculpas a ela, não concorda com ela, porque há várias formas de puxar ali um gatilho. Jerônimo logo depois olha para ela e diz revoltado que aconteça o que for, essa mulher vai pagar sim por tudo o que aconteceu com seu irmão. A Regina pede a ele que por favor, só que o Jerônimo está decidido e diz a ela que é bom ela parar logo, porque ele não vai descansar até ele encontrar essa mulher e fazer ela pagar por tudo que ela fez contra seu irmão. Agora no quarto com a Josefina, o Gonçalo questiona ela para que ela fale logo e ela fica calada, e ele questiona novamente que ela fale logo quem foi que disse a ela sobre a vice-presidência que ele nomeou ali o Matias. Ela continua calada e ele grita para que ela fale logo de uma vez. Ela então diz ao Gonçalo que foi a própria Renata que falou com ela e que a Renata disse que estava muito magoada e contou tudo para ela. O Gonçalo diz que não, que ela deve estar inventando coisa ali, porque ela não pode acreditar que a Renata tenha dito isso. A Josefina diz que sim, que ela falou tudo isso e que talvez na frente dele ela não tenha demonstrado isso, mas que para ela, para Josefina, ela contou toda a verdade, que estava muito triste. O Gonçalo começa a pressionar e questiona a Josefina, dizendo a ela que tudo que ela está dizendo ali não faz sentido, e pressiona ela que logo depois que ela ligou para ela dizendo sobre a nomeação do Matias, porque logo depois que ela soube que ela também ia ser a vice-presidência, porque ela não ligou para falar que os planos dela tinham mudado. A Josefina sai um pouco de lado, toda encabulada, sem conseguir inventar mais coisas para o Gonçalo, e ela diz que não sabe, que talvez ela tenha até tentado fazer isso, só que ela saiu e esqueceu o celular em casa. Logo depois, ela sabendo que inventou essa conversa todinha para o Gonçalo ali, ela vai até a ele, começa com o charmezinho dela, que nem charme essa mulher tem, e chega para ele e pede que por favor, que ele não vá contar nada para Renata, porque não quer que de forma alguma ela perca a confiança que ela tem nela. O Gonçalo, com essa peruca de touro ali, ele diz a ela que não se preocupe, que ele não vai contar nada para ela, mas que sim, que esse assunto que ela está dizendo ali é muito estranho. Logo depois o Gonçalo sai e ela fica revoltada, porque sabe que não conseguiu de início entrar na cabeça dele, e ela logo em seguida vai saindo, bate de frente ali com o Matias e ele diz boa noite, dona Josefina, e ela questiona se ele não vai tirar essa dona e pergunta se ele nunca vai chamar ela só de Josefina. O Matias diz que não, que nunca isso vai acontecer e que eles dois só se toleram por causa do pai dele e nada mais.
Matias. Ela diz que tudo bem e depois questiona o Matias qual é a intenção dele de dividir ali a vice-presidência com a filha dela, a Renata. Ele fica calado e ela diz que isso não é normal, que um homem venha querer ali dividir um cargo de uma importância tão grande assim com uma mulher que até há uns dias ele desprezava. O Matias diz a ela que ali não há nenhuma má intenção se é isso que ela está pensando. Ela então tenta entrar na cabeça do Matias que aí é outro nível e ela diz a ele que desculpe ela, mas que ela não é nenhuma tonta e que sabe muito bem que ela, a Renata, atrai ele, só que quando ela vai falar ainda mais baboseira ali, ele pede ela desculpa, toca o dedão ali e diz que não vai discutir esse tipo de assunto com ela. Ela fica zoiuda e o Matias agora arregala o zoião pra ela e diz que nem muito menos interessa pra ele a opinião dela. Matias em seguida dá boa noite e vai embora e deixa a Josefina ali desesperada sem saber qual atitude tomar nesse momento. Pessoal, e se vocês quiserem ficar sabendo de mais novidades que virá aí nos próximos capítulos da novela Quando Me Apaixono, não esquece de deixar o seu gostei e clicar nesse vídeo que está aparecendo para você aí, tá bom? É mais uma novidade que virá nos capítulos que vem aí da novela Quando Me Apaixono. Agradecemos a cada um de vocês e até a próxima.